Eu sou coach profissional, trabalho inicialmente com mulheres que têm falta de autoestima, de amor próprio, de merecimento e de valorização. Tudo aquilo com que eu passei, que também tive tudo isso até chegar a este percurso que cheguei hoje. Passei por uma tarefalhada de coisas profissionais e pessoais até conseguir perceber que aquilo que mais me faz feliz na vida é ajudar mulheres com o mesmo problema que eu. Tudo começou com o facto de eu comer compulsivamente. Eu comia sem fome, não era fome. Hoje reconheço que não era fome. Comia para alimentar basicamente o meu interior. Portanto, Era um escape. era o escape. Era basicamente o facto de não estar bem comigo mesma, não me sentir bem, ir procurar N soluções para combater o vazio interior. Refugiava-me na comida. E não era, eu não falo de comida, não falo um prato de arroz, não falo um prato de carne. Estou a falar em comida, chocolates, portanto, açúcares, e coisas que fazem-nos saciar num curto prazo de tempo e que naqueles momentos, quando estamos confortáveis a nível interior, dá-nos aquela paz e aquela serenidade. Portanto, tive 20 e tal anos da minha vida a comer compulsivamente. Até tive um processo de obesidade, fui obesa, tive um processo em que já não estava a saber controlar, e nem com dietas, nem com exercício físico, e então tudo isto começou assim. Portanto, eu comer compulsivamente sem saber porquê. O porquê de nós comermos tão exageradamente, a pensarmos, bem, isto é normal, eu tenho fome, a enganarmos a nós próprios, a pensarmos que era fome, afinal não era fome, era mesmo por saciedade. E tudo começou assim. Tudo começou em que eu, desde miúda, tive aptidão para ser fortezinha, derivada à parte genética, que não é de todo, mas também é uma parte. E, entretanto, quando sou da Madeira, vim da Madeira, vim para cá, para o continente, estudar. E quando percebi que continuava os meus vazios, continuava a sentir uma imensidão dentro de mim, de não saber o que é que se passava, não sabia para onde é que eu ia, não sabia, andava literalmente perdida, andava ao sabor do mar, como que se costuma dizer. E inicialmente entrei numa licenciatura em medicina chinesa para ver se era uma área que me enriquecia, era uma área do meu agrado, que eu gostava. No entanto, não acabei porque não me via a efetuar aquele processo, aquele trabalho. Entretanto, por destino, fui mãe e tive um Salvador que hoje tem 4 anos, mas no meio disto tudo, o recado que eu quero transmitir às mulheres é que nós temos que nos amar a nós próprios. Temos que descobrir, inicialmente, saber o porquê de nós termos o desejo de comer, ou até mesmo os nossos próprios vícios. Porquê é que nós temos vícios? Porquê é que fumamos? Porquê é que ingerimos talvez mais álcool? Porquê é que bebemos o álcool? Porquê é que refugiamos-nos na comer, no doce, no salgado? Isto tudo, o meu processo começou assim, eu tentar perceber porquê que eu comia doces, porquê que era o doce que me alimentava inicialmente a alma. Neste momento, o doce é que me alimentava a alma. Hoje posso-vos dizer que não vivo sem chocolates, como um chocolate todos os dias, sem açúcar, portanto, sem adição de açúcar, mas é um quadradinho, não é uma tablete. Já se consegue controlar a esse ponto. Controlar, exatamente. E hoje como não é por fome, não é por saciedade, é mesmo só pelo gostinho, por saber aquele gostinho de chocolate. E por mim é algo que como por gosto. É uma coisa que me dá sabor e que me faz viver. Já não é aquela ânsia que tinha antes. Exatamente. E, portanto, eu hoje falo com a maioria de mulheres que entendem que
têm os seus vícios e, a maior parte das vezes, entram em negação com elas mesmas, que é, eu não fumo porque é um vício. Não, eu fumo porque gosto. Não, existe sempre um por trás do que é que gosta. E a maior parte o cigarro, o álcool, até mesmo a comida, vem abafar muito dos nossos vazios. O porquê de nós fumarmos, o porquê de nós bebermos, o porquê de nós comermos doce ou salgados, tem sempre um porquê. E há que tentar desvendar esse porquê. Em termos de pandemia agora, cada vez nós estamos mais recolhidos dentro de casa, temos mais a comer mais ao pé de nós, portanto estamos a um passo de ir ao passo de ir à cozinha e comer qualquer coisa, mas é sempre importante nós perguntarmos a nós próprios se temos fome, se é fome mesmo, ou é saciedade, ou é eu estou a comer porque não me estou a sentir bem, porque sinto algo esquisito dentro de mim e, portanto, quero abafar esse esquisito com algo que me sacie naquele momento. E o exercício que eu faço, a maior parte das vezes, é questionarem, perguntem-se sempre a si mesmas, tenham uma conversa com vocês mesmas e perguntem se é mesmo fome, se estou a combater um vazio interior, se é proporcional àquilo que neste momento, em fase de pandemia que nós estamos a passar, se justifica-se ou não o abafar isso com comer ou outro elemento que fosse, ou outro vício. Também gostava de falar que todo o meu processo de desenvolvimento pessoal, que hoje ajude outras tantas mulheres da mesma posição do que eu, foi, desde que eu nasci, nunca se ensinou às crianças, nem aos miúdos, nem aos adolescentes, o amarem-se a si mesmos. Sim. Eu nasci, eu nunca ouvi falar a me dizerem, Catarina, tu tens que te amar. Nunca ouvi alguém falar, por exemplo, uma palavra que a mim era muito insignificante, era gratidão. O que é a gratidão? Hoje tenho miúdos, adolescentes, em que eu próprio pergunto, mas então, Bernardo, tu sabes o que é gratidão? Não sabem o que é gratidão. É uma palavra que não é usual, é uma palavra que não está incutida no nosso cotidiano, não está incutido na educação das crianças, não está incutido coisas que são fundamentais hoje em dia para nós mesmos, para nos singrarmos na vida, para sermos aquilo que realmente queremos ser e desejamos ser, a nossa mais e pura essência que nós devemos o ser. E é algo que me fazia confusão. Fazia-me confusão nós termos a educação que temos hoje. Sim. E as crianças e os adolescentes não nos serem incutidos. Estes valores básicos. Valores básicos, como o amar-se a si mesmo, como o valorizar-se. Nós somos incutidos numa imensidão da sociedade em que nos desformatam completamente, em que nós deixamos de ser nós próprios para sermos mascarados, impotentes de máscaras, a revelarmos algo que não somos. Somos por aquilo que os outros dizem, por aquilo que os outros querem ser, por aquilo que os outros... Portanto, tudo que uma sociedade gerou em nós próprios. E aquilo que eu hoje faço e aquilo que mais me faz feliz é tirar todas estas máscaras, quer de mulheres, quer de qualquer tipo de pessoa que hoje, quando me pergunta se eu posso ajudar, e é com todo o gosto que eu ajudo, que me dizem, Catarina, mas eu não consigo fazer isto. Às vezes não está no facto de não conseguirmos, às vezes está no facto de nós não sabermos nos valorizar, de não reconhecermos o nosso próprio valor. Eu própria passei por esse processo. Tive ajuda, pedi ajuda, e é um aviso que eu digo, que é não tenham medos, não tenham receios de pedirem ajuda. Pois. Em tempos de pandemia, muito mais, acho que nenhum profissional de saúde, e até eu que sou coach, ia recusar alguém que me pedisse ajuda para combater até esta fase de confinamento e de pandemia. Até a nível monetário, que não está fácil para ninguém. Acho que acima de tudo está a nossa saúde mental e o nosso bem psicológico. E, portanto, acho que neste momento aquilo que eu posso transmitir a toda a gente é que tenham amor por si mesmas, consigam, antes de fazer
ou de saírem de casa, ou de irem para o trabalho, ou de chegarem ao pé de alguém, pensem sempre que vocês estão primeiro. Antes de sobrepor um filho, um pai, um marido, um amigo, vocês estão sempre primeiro, antes de tudo. Enquanto vocês não estiverem bem convosco, com vocês mesmos, vocês não conseguem estar bem nem com amigos, nem com pai, nem com filhos, porque vai estar sempre um vazio. E esse vazio nós vamos sempre socorrer-nos aos vícios, à comida, ao tabaco, ao álcool. E há que sempre perceber o que é que se está a passar entre mim e comigo para que eu tenha que socorrer a esses factos. E quando nós trabalhamos em nós mesmos, isto é, um trabalho que custa, dói, porque nós fomos formatados inicialmente por uma educação que se calhar hoje em dia não nos identificamos. Eu própria posso dizer que os meus pais nunca me ensinaram, era uma palavra incógnita que era amor próprio. Mas o que é amor próprio? Toda a gente, a minha ideia era, mas então se eu vim ao mundo eu tenho amor próprio, porque eu existo. Então se eu existo eu tenho amor próprio. Na verdade não é isso. O facto de eu existir não é sinal que eu tenha amor próprio, porque eu se prefiro socorrer ao meio exterior para combater os meus vazios, se eu prefiro combater os meus vazios com os vícios, então eu não tenho amor próprio, porque eu estou-me a estragar a mim mesma. E, portanto, o facto de nós entrarmos num processo de desenvolvimento pessoal connosco mesmos é um processo que leva tempo. Sim, não é de um dia para o outro, sim. Leva tempo. E há que respeitar esse próprio tempo. Portanto, as coisas não acontecem do dia para a noite, muito menos em um mês, mas tudo depende também do quanto tu trabalhas em ti mesma, diariamente, para conseguir chegar ao teu objetivo. Eu posso falar em primeira mão que ainda hoje sou acompanhada por um coach e que não prescindo de nada. Até em tempos de pandemia, eu tive que selecionar o que é que era favorável, até a nível económico, financeiro, o gerir monetariamente o que é que me é mais favorável e se calhar poupar X ou Y para dedicar-me a mim mesma. Portanto, eu estou a ser seguida semanalmente e não prescindo disso. Eu até podia dizer, mas se calhar uma vez por mês, se calhar era melhor. Não, eu primeiro estou em primeiro lugar. E para tudo o resto funcionar, eu tenho que estar bem comigo mesma. E nem sempre conseguimos fazer o caminho sozinhas. Nem sempre conseguimos ter a autoconscienciação de eu vou fazer isto sozinha, porque existem bloqueios. Nós todas temos bloqueios. Há partes que nos causam medos e receios, e o medo o que é que nos faz? Faz-nos retrair, faz-nos voltar para trás, para a nossa zona de conforto, onde nós já estamos habituados a estar e a ser, e, portanto, é favorável nós permanecermos nessa zona do que nos desafiarmos a ir a algo que desconhecemos. Não sabemos o que é que vai vir dali. E a maior parte das vezes as pessoas não avançam por medo. Ficam estagnadas, habituam-se à estagnação e permanecem ali. Mas depois não é uma zona que lhes seja feliz, não sejam felizes. E nós temos que sempre ir em busca daquilo que realmente nos faz feliz. Independentemente de que haja medo, independentemente de que haja receio. Tem que se arriscar. Arriscar, exatamente. Porque o não é garantido. Portanto, tendo sempre o não como garantido, podemos sempre... ir à procura do sim. À procura do sim, exatamente.